eu sou a professora Gilda, de Ciências. Hoje nós vamos estudar um pouquinho as camadas do planeta Terra. Preparados? Vamos lá! O planeta Terra é o lugar onde nós vivemos, onde nós encontramos vida. Nós temos as condições favoráveis para a nossa sobrevivência. Encontramos também os fatores bióticos, que são os seres vivos, e os abióticos, que são os seres não vivos, como, por exemplo, as rochas. No planeta Terra, nós temos muitos recursos naturais. Iremos agora falar um pouquinho sobre as camadas do planeta Terra. Alguns chamam de esferas, e elas são em número de 4. Nós temos a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera e também temos a biosfera. Agora, nós iremos falar um pouquinho sobre cada uma dessas esferas do planeta. A primeira é a litosfera, também chamada geosfera. Nela, nós encontramos as rochas, o solo, os minerais, os minérios e as variadas formas de relevo, os seres vivos e também as 3 camadas da litosfera, que são a crosta terrestre, onde vivem os seres vivos, o manto e o núcleo, que é bem o centro da Terra. Agora vamos ver a hidrosfera, que é a parte de água do planeta. A água é encontrada em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. No estado sólido, podemos encontrar as geleiras, o granizo. No estado líquido, encontramos os oceanos, os mares, os rios, as lagoas. E no estado gasoso, encontramos, por exemplo, as nuvens. A hidrosfera cobre 3/4 da atmosfera. Se nós pegássemos o planeta Terra e dividíssemos em 4 partes, 3 partes seriam água. É muita coisa, né, pessoal? Mas imaginem só, apenas 6% dessa água é água doce. Agora, nós iremos falar sobre a atmosfera. A atmosfera é a camada de ar, é a camada de gases que envolve o nosso planeta. Ela é um escudo protetor da Terra. Nós temos muitos gases na atmosfera. Temos o oxigênio, que é o gás que nós respiramos, que os seres vivos necessitam para a sua vida. Temos o gás carbônico, muito utilizado pelos vegetais. Temos o nitrogênio e outros gases. A atmosfera é dividida em 5 camadas: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Vamos falar um pouquinho sobre a primeira camada, é a troposfera. Nela, nós encontramos uma grande concentração de gases. Ela é a camada mais próxima da Terra. E nela se originam os fenômenos climáticos, como a chuva, os relâmpagos. Nela nós encontramos também o efeito estufa, que é responsável por manter a Terra em condições ideais para os seres vivos, pois ela fica em temperatura bem equilibrada. Ela segura um pouquinho os raios solares. E aí, nós, na Terra, não morremos de frio. A segunda camada é a estratosfera. Nessa camada, encontramos a camada de ozônio. O ar é bem rarefeito. Nelas ocorre o estudo meteorológico e também os balões para o estudo desses fenômenos. Agora, falaremos um pouquinho sobre a mesosfera. Nessa camada, as temperaturas são baixas e os efeitos astronômicos ocorrem, como as estrelas cadentes e os meteoros. A termosfera é a camada mais extensa do nosso planeta. Ela tem altas temperaturas e ela tem menos resistência do ar. Nessa camada, origina-se a aurora boreal, também chamada de polar ou austral, ou até mesmo outros nomes. Há nessa camada uma ação eletromagnética muito grande, que formam as luzes, como nós podemos ver na ilustração. Chegamos finalmente na 5ª camada da atmosfera. Ela se chama exosfera.
é a camada mais distante, ela é externa, ela é a fronteira para o nosso espaço sideral. Nessa camada se localizam os satélites, esses que tiram fotos do nosso planeta e também do espaço. A seguir, podemos ver um esqueminha. A Terra, mais acima, a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Nesse esquema, podemos observar onde encontramos os aviões, onde encontramos os meteoros, os balões e os satélites. Finalmente, chegamos nela, na biosfera. A biosfera é o conjunto dos ecossistemas da Terra. A biosfera surgiu junto com os seres vivos e ela é a responsável pela integração dos fatores que envolvem os processos entre esses seres vivos, bióticos, e não vivos, abióticos. Nesse esquema, podemos observar a biosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a litosfera, ou seja, a camada de água, a camada de terra, a camada de ar. E observamos também os elementos. A biosfera tem uma relação direta com as 3 esferas, ou seja, com a litosfera, com a atmosfera e com a hidrosfera. A biosfera reúne condições necessárias para a manutenção da vida. Que condições seriam essas? A luz, o calor, a matéria e a água. Sem esses elementos, não haveria vida na Terra. A biosfera também oferece recursos naturais. Recursos renováveis, como a água, por exemplo, e não renováveis, como o petróleo. Os ecossistemas que são encontrados na biosfera são 2, o aquático e o terrestre. Na biosfera encontramos os biomas, que são vários ecossistemas com características semelhantes, tais como a tundra, as florestas, os campos, a savana e os desertos. A biosfera contém todos os seres vivos do planeta, que juntos formam as comunidades ecológicas. Vamos fazer um resumo da nossa aula e uma pequena recapitulação? O planeta Terra e suas camadas são as 4 esferas que formam a Terra, permitindo a existência de vida. Que esferas são essas, gente? A litosfera, a camada das rochas, do solo, a hidrosfera, a camada das águas, todas as águas do planeta, a atmosfera, a camada de ar, ou seja, de gases, e a biosfera, a camada da vida, que junta todas elas. Todas as camadas do planeta Terra, ou seja, as esferas que nós estudamos, devem estar equilibradas, pois todas elas estão integradas. Dessa forma, se algo ocorrer em uma delas, as outras serão afetadas. Por exemplo, o aquecimento global causa o degelo das geleiras, que vão aumentar os níveis dos oceanos e dos mares, causando enchentes. Essas esferas possuem elementos naturais complexos em transformações constantes. Observamos que existe uma grande influência dos seres vivos entre si, dos seres vivos entre o ambiente e o meio ambiente em relação aos seres vivos. Pessoal, agora eu vou deixar uma atividade de casa para vocês. Vocês irão pegar o material de complementação e fazer os exercícios da página 146, 147 e 148. Bons estudos!